Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E hoje nós vamos para o episódio de número 23. Chegamos, enfim, plenitude dos tempos, em que nós vamos ter ali 400 anos de silêncio profético. Nosso episódio 22 foi sobre os profetas. Então cessa-se a profecia em Israel e agora há 400 anos de silêncio profético. O que se sucedeu nesses 400 anos? Esse será o nosso episódio de número 23, História da Redenção. Vamos nessa? Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas lá no capítulo 4, a partir do versículo 4. Os versículos 4 e 5, veja o que ele diz. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós falamos o tempo todo desse Cristo prometido, olhando para o Antigo Testamento e tentando enxergar ali um Cristo prometido. Nós vimos também o tempo todo essa questão da lei, Deus ordenando o povo que cumprisse a lei. Moisés, antes que o povo entrasse na terra prometida, ele fez uma releitura da lei, relembrou a lei de como o povo deveria viver assim que conquistasse a terra prometida. Isso lá em Deuteronômio. Depois vemos Josué fazendo a mesma coisa. Então agora Paulo fala aqui, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. O que aconteceu? Ora, se Deus ficou em silêncio, não falou mais por meio de profecias, mas será que Deus continuou atuando na história? Então, para nós entendermos isso, há a necessidade de você guardar algumas informações no Antigo Testamento. Nós falamos o tempo todo de lei. Então, guarda essa informação. Eles tinham a lei. Eles tinham a lei, que é a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros ali do Antigo Testamento. Eles tinham os profetas e os escritos. Então, de Gênesis a Malaquias, esse povo de Deus, os judeus, os hebreus, eles tinham esse livro. E dentro desse livro tinha a promessa messiânica. Então, eles tinham a lei, a Bíblia do Antigo Testamento, a Bíblia ou Antigo Testamento, e mais essa profecia messiânica. Mas Deus não fala mais por meio de Israel. E o que é por meio de profetas ao seu povo? E o que acontece então nesses 400 anos de silêncio profético? Veja, há muitas conquistas, há muitas guerras e alguns nomes nós precisamos guardar aqui nesse período. Um deles é Alexandre o Grande. Vemos Alexandre o Grande avançando em suas conquistas em regiões em volta do Mediterrâneo. E uma das primeiras coisas que Alexandre o Grande ele estabeleceu foi que todos falassem ali o grego, o chamado grego koiné, ou grego comum. Então ele estabeleceu que todas as províncias conquistadas, todas as terras por ele conquistadas, deveriam falar ali o grego comum, o grego koiné. Pois bem, outra coisa que Alexandre o Grande também estabeleceu não foi uma única religião. Ele disse que todos os povos poderiam cultuar livremente os seus deuses sem problema nenhum, o que não impediu, portanto, os judeus de se reunirem depois em sinagogas para adorar a Deus. Então isso não impediu. Então eles tinham a promessa messiânica e eles tinham a liberdade religiosa. Eles tinham também a Bíblia. Alexandre o Grande, então, ele morreu. O império que era helênico passou a ser, então, o Império Romano. E o que o Império Romano fez? Bem, o Império Romano ele aumentou as conquistas, o Império Romano pavimentou os caminhos, o Império Romano trouxe os caminhos de uma cidade para outra, o Império Romano trouxe segurança na navegação por conta de piratas, o Império Romano trouxe segurança no caminho nas estradas pavimentadas, ou seja, o Império Romano aumentou as conquistas e facilitou o acesso, o deslocamento de uma cidade para outra, tanto no que diz respeito à segurança, quanto também no que diz respeito à infraestrutura. Então, nós vemos agora os judeus com a promessa messiânica, com a Bíblia e tendo a liberdade de cultuar. E agora nós vemos também com Alexandre o Grande um só idioma sendo falado, o grego. Nós vemos também agora o Império Romano aumentando as conquistas, dando segurança no deslocamento. E então nós vamos perceber que depois disso, o que veio o nascimento de Cristo.
Aquele que então no Antigo Testamento era prometido, ele então nasce. Então o que se chama de plenitude dos tempos é esse momento exato em que Deus preparou as condições econômicas, as condições políticas e religiosas para que Cristo então pudesse vir. E o que isso significa? Ora, Cristo veio, Cristo nasceu, desenvolveu o seu ministério, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. E o que nós vemos agora? Ele dá ordem para seus discípulos que preguem o Evangelho. Mas veja, agora o império havia sido conquistado, a facilidade no deslocamento era possível, a segurança no deslocamento de uma província para outra era possível e todos falavam um idioma, todos conheciam o grego, o que facilitou a comunicação. Ou seja, a plenitude dos tempos é Deus preparando tudo isso. Deus condicionou todo o mundo da época para que Cristo viesse naquele momento. Por isso que Paulo fala, olha, vindo porém a plenitude dos tempos, o momento certo, o momento exato para que Cristo então viesse, né? Então o momento que fala a palavra tempo que é cronos, né? Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E por que sob a lei? Ele nasceu sobre a lei. Lembra em um dos nossos episódios que nós falamos do pacto que Deus fez com Abraão, ali sobre a lei, aquele contrato que Abraão dormiu e quem passou foi o Deus Pai e o Deus Filho. Então sobre essa lei, porque Cristo é a própria lei, ele sendo Deus, ele é a própria lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. E a lei nos trazia maldição. Lembra do pacto mais uma vez? É importante que esse texto de Gênesis 15 fique guardado, porque quando Deus faz esse pacto com Abraão, quem passa ali entre as partes é o Deus Pai e o Deus Filho. Você vai lá no episódio, lá no começo, que você vai encontrar. Então ali Deus Filho está dizendo para o Deus Pai, se aqueles os quais eu represento não cumprirem sua parte do acordo, do contrato, que aconteça comigo o que aconteceu com os animais. E acontece exatamente com Cristo o que aconteceu com os animais, porque os homens não são capazes de cumprir a lei. Então ele nasceu sobre a lei, cumpriu a lei para resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. Então a plenitude dos tempos é essa preparação para a vinda de Cristo, tá certo? Então veja que nós já saímos da criação e já estamos aqui. Aquele que criou todas as coisas agora está encarnado. Nós saímos de um Cristo prometido no Antigo Testamento e agora nós estamos no Novo Testamento, num Cristo manifestado. Tá certo? E o nosso próximo episódio a gente vai dar continuidade aqui à história da redenção. O episódio de hoje foi esse, a plenitude dos tempos. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve aí no canal, compartilha, comenta para esse vídeo se tornar relevante, tá? Lembrando que os vídeos aqui no canal saem todas as segundas e quartas. Sexta-feira também temos vídeo aqui, mas é um quadro especial Descomplicando o Texto, em que eu trago um texto para que nós possamos então trazer o sentido real do texto, tá certo? Então que Deus possa te abençoar, que Deus dê a você aí vontade de estudar, vontade de conhecer as Escrituras, tá certo? Então fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.